Pessoal, me chamo Fauser Leandro e a história que eu vou contar hoje para vocês é uma história que eu tenho que respirar muito fundo, é uma história de pai e filho, tá? Eu fui casado há mais de 20 anos, sou divorciado agora, já faz quase 6 anos que eu sou divorciado, sou solteiro. Eu tive 3 filhos nesse casamento. Eu vou falar do meu filho caçula, o Feu. Meu filho caçula, ele sempre foi o meu xodó, sempre estava comigo. Quem tem filho sabe que você sempre tem aquele filho que é aquele que te admira bastante, aquele que está sempre com você, aquele que vai com você em vários lugares. E o meu filho, ele sempre me acompanhou, eu sempre fui o super-herói para ele. Alegre, espontâneo, divertido. Felipe, ou Feu, como a família o chama, tinha até um canal nas redes sociais até tudo acontecer. Pessoal, no meu canal, tudo bem com vocês? Mas de um dia para outro, a vida mudou. O garoto de apenas 11 anos, cheio de vida e força, se calou. Perdeu todos os movimentos. Foi considerado morto. 21 de abril de 2016, Fauser recebe no celular uma mensagem do filho. Era Felipe pedindo para o pai para ir à praia com um amiguinho do condomínio. Por ser a primeira vez que ele viajaria com pessoas desconhecidas, houve um certo receio. Fauser pensou em não concordar, mas ao ver o filho empolgado, desejando tanto fazer aquela viagem, acabou dizendo sim. E era para ser, de fato, um passeio feliz. Mas acabou se tornando uma tragédia, depois que Felipe e outros 2 coleguinhas se afogaram no mar. Por ser um dia de ressaca, a maré puxou os 3. Um deles conseguiu sair para buscar ajuda. O outro menino foi resgatado a tempo, conseguiram ver, entraram no mar, resgataram, e o corpo do Feu não acharam, né? Aí quando foram ver, o corpo dele estava boiando já no meio do mar, pegaram um botezinho, foram até lá para retirar o corpo dele. Segundo o pai, no momento do acidente, não havia salva-vidas na praia. Mas, por sorte, havia um bombeiro de folga que ajudou no resgate. Ele não tinha pulsação, ele não tinha batimento cardíaco, ele estava clinicamente ele estava morto, né? Inclusive o bombeiro, ele até ligou no quartel para pedir orientações, o que ele deveria fazer. A orientação que ele teve foi de jogar um lençol em cima. O pai só soube do que tinha acontecido quando o filho já estava no hospital. Por ser feriado, estava bem carregado o trânsito, e aí foi quando no meio do caminho eu resolvi ligar e perguntar para outra mãe o que realmente aconteceu, como aconteceu e qual era o estado dele, né? Se ele estava vivo ou se ele já tinha falecido, né? Felipe já tinha tido 2 paradas cardiorrespiratórias, estava entubado e não demonstrava qualquer reação. Eu perguntei primeiro qual é o estado dele. Ela falou, é gravíssimo. Inclusive ela falou assim, é gravíssimo e você tem que se preparar porque ele pode vir a falecer a qualquer momento. Ao chegar em Taubaté, num hospital com mais recursos, o pai ouviu mais uma vez dos médicos que as chances de Felipe sobreviver eram perto de 0. Neurologistas, ortopedistas, todos os especialistas que atenderam o garoto disseram ao pai que naquele momento não tinha mais o que se fazer, porque a lesão cerebral causada pelo afogamento tinha sido grave demais. Para se ter ideia, o pai chegou a ouvir de um médico que o melhor a se fazer era levar Felipe para casa, para morrer ao lado da família. Diante de tantas certezas e diagnósticos ruins, muitos pais teriam desistido de lutar. Mas Fauser não. Ele se recusou a desistir. Ele se recusou a acreditar que a morte era a única saída para Felipe, o filho caçula. E depois de ouvir de um amigo que a fisioterapia poderia ser útil, mesmo Felipe estando naquela situação tão delicada, ele se encheu de esperanças e enfrentou uma equipe inteira para dar ao filho uma chance que fosse. Eu chamei a chefe da UTI e falei para ela, olha, independente do quadro do meu filho, eu quero que ele faça fisioterapia todos os dias.
Fauser se preparou para passar 1 ano no hospital ao lado do filho, mas em 90 dias ele já estava em casa. Não para morrer, mas para dar continuidade ao tratamento que o fez deixar a UTI em 45 dias. Hoje, 4 anos e meio depois, Felipe, que foi considerado morto, continua superando todas as expectativas. Ele respira sozinho. Ele se alimenta com alimento normal, comida, arroz, feijão, ovo, salada, carne, peixe. Ele emite o som, ele não fala, ele não liga sílabas. É um processo um pouco demorado na parte da fonoaudiologia, mas ele tem esse avanço que é um avanço. O meu despertar nessa história é que você nunca deve desistir daquilo que você acredita. O meu filho, ele saiu da UTI com 45 dias, respirando sozinho. Ele ficou na enfermaria, eu fiquei com ele, a mãe dele ficou comigo lá também, ela ficou muito mal com tudo isso, mas eu cheguei a varar 3 noites ali com ele, em situações que eu achei que eu ia perder o meu filho. E eu sempre insistindo para que ele fizesse fisioterapia todo dia, sempre insistindo para que realmente eles dessem uma atenção especial para ele. E eu aprendi que quando você acredita muito em alguma coisa, aquilo contagia todas as pessoas que estão ao seu redor. A luta dele em viver, a luta dele em poder viver, começou a contagiar aquele hospital. Eu comecei a procurar na internet muitas histórias de pessoas que conseguiram vencer a lesão cerebral, pessoas que conseguiram vencer a paralisia cerebral. E eu achei muitas histórias. Numa dessas histórias, eu achei a história da Liliane, que ela teve 2 filhos com paralisia cerebral devido a um acidente, e ela levou exatamente 10 anos para poder reabilitar os 2 filhos. Quando eu vi aquela história, aquilo me deu uma coragem, e quando as pessoas vinham falar comigo, eu falava assim, eu estou preparado para cuidar do meu filho durante 10 anos. Durante 10 anos. Ele ia vir comigo aqui hoje, mas eu deixei ele na casa da avó dele, era para ele estar aqui comigo. Então eu me preparei para isso. Então nós saímos, nós fomos para casa, e eu, com muita crença, com muita persistência nisso, eu me recordo que numa das ocasiões, vou contar um ponto que aconteceu, a fonoaudióloga pegava comida e enfiava na boca dele, e ele parado, a comida escorria. E ela punha a comida na boca dele, a comida escorria, e ela me chamou. E ela falou assim, Fauser, eu estou colocando comida na boca dele, mas ele não mastiga, ele não engole, ele não tem deglutição, a comida está escorrendo, e você está me pagando terapia particular para eu fazer isso, mas não está resolvendo nada. E naquele momento eu lembrei da história da Liliane e de muitas outras que eu vi, porque quando você tem um problema, você tem que procurar quem passou aquele problema, quem venceu aquele problema. Então eu falei, não, você vai fazer o seguinte, doutora, você vai continuar enfiando a comida na boca dele, a comida vai continuar escorrendo e eu vou continuar te pagando. Ela falou, mas não está resolvendo nada. Não tem problema. Um dia ele vai entender, ele vai mastigar a comida e engolir. Naquela época ele comia por sonda, uma sonda ligada no intestino dele. E ela continuou fazendo isso. Naquela semana eu me recordo que eu encontrei uns terapeutas holísticos, né? Eles faziam umas terapias, umas coisas malucas lá e tal. E eu falei, não, vamos fazer isso. Levava uns pêndulos lá, umas coisas doidas. Eu falei, vamos fazer tudo. E aí nós fizemos essas terapias, né? Energia, tal, essas coisas. E por incrível que pareça, quando você acredita, aquela sua crença, ela é tão grande que ela contagia quem está ali. E eu tenho certeza que isso foi um fato importante. E ele começou a comer, ele começou a deglutir naquele dia. E faz 1 ano e meio que o meu filho come alimento pela boca, hoje normal. Ele come, ele bebe, ele não usa. Eu tirei a sonda dele, eu mesmo arranquei a sonda, ele não usa mais sonda. Isso foi muito bacana. E eu sempre relendo a história da Liliane, que eu ia lá, via a história da Liliane durante 10 anos, e ela falava das terapias que ela fazia, os médicos falavam uma coisa, e ela falava, não, o meu filho vai ficar bem. Os filhos dela,
ela conta na história dela que os filhos, um dos filhos inclusive faz até faculdade, o outro filho trabalha, e ela falou para mim assim, existe realmente uma solução para lesão cerebral, existe uma cura, você tem que ir atrás. Então nós fizemos inúmeras terapias, inúmeros trabalhos. Agora, recentemente, a gente conseguiu o transplante de células-tronco para o meu filho. O meu filho, ele já come, ele já reconhece as pessoas, ele usa o banheiro, ele faz bastante coisa, faz 3 anos, só que... Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor, Essa história, ela me transformou, ela me fez uma pessoa melhor, eu me tornei voluntário de várias ONGs e eu percebi com isso que existem pessoas com problemas muito maiores que o meu. Eu não considero um problema, eu considero um grande aprendizado que eu tive. E, gente, essa é a minha história.